comprido, mas na pregação, o texto bíblico é a parte mais importante. Diz assim: por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e às tempestades, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podia suportar o que lhe se mandavam. Se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão de que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Quem pode dar glórias a Deus? Irmãos, permita-me fazer aqui uma breve explicação desse contexto. Quero falar nesta noite aqui sobre a importância do culto de adoração na vida do crente. Irmãos, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi, não temos uma ciência de quem deixou aqui escrito. Um debate teológico profundo se ergue em cima de quem escreveu a carta aos Hebreus, mas quem escreveu tinha um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento. E o próprio livro nos revela o motivo por que ela foi escrita. Essa epístola foi escrita para aqueles judeus que tinham aceitado a Jesus, judeus também chamados de hebreus, porquanto a carta tem esse nome, que tinham aceitado a Jesus e que, pelo fato de ter aceitado a Jesus, foram excluídos da comunidade judaica e perdeu privilégios de ser judeus, assim como também começou a receber certas perseguições religiosas, desde quando o judaísmo, irmãos, descobriram que o cristianismo não era um segmento judaico, não era mais uma extensão da lei, não era mais uma das outras religiões ligada ao judaísmo. E, portanto, uma perseguição muito grande foi acirrada. Fato esse registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O que a gente vai ver é que muitos desses hebreus, depois de ter aceitado a fé, depois de ter sido batizado, depois de ter, irmãos, recebido a graça da salvação, muitos desses estavam querendo voltar atrás. Muitos desses estavam querendo desistir da fé e voltar para a antiga aliança. O escritor aos Hebreus, ele escreve essa epístola somente para provar que a aliança de Cristo Jesus, esta nova aliança, era superior à aliança de Moisés. E, portanto, ele vai falar no capítulo 1, desde o capítulo 1, que Jesus, precursor desta nova aliança, era superior a Moisés, superior a Josué, superior aos anjos, superior a tantos outros irmãos, e vai animar os irmãos a permanecer firme na fé. Essa carta foi escrita por essa razão. E aqui, ele faz uma comparação entre o culto do Antigo Testamento
com o culto do Novo Testamento. E ele, fazendo esta comparação, ele diz assim: olha, vocês não chegaste naquele culto aonde Deus trouxe a promulgação da lei, quando Deus quis falar com o povo. Irmão, foi tão terrível aquela visão, que diz a história bíblica que os montes tremiam. A voz do Senhor se ouviu, havia buzinas tocando, havia, irmãos, um clarão tão grande, que o povo todo que estava esperando falar, ou ouvir Deus falar, que estavam todas nas tendas, todos eles ao som daquela buzina e ao terror daquela visão, eles esconderam em suas casas, nas suas tendas, e falaram só para Moisés: Moisés, fala para Deus não falar conosco não, fala para Deus falar só com você, e depois você fala com a gente, porque a visão era terrível. Aqui diz que o mandamento foi que o monte se tornou tão santo, que se um cão se aproximava, ele deveria ser morto. Até aqui ele diz que Moisés ficou tão assombrado, que a expressão é: eu estou todo assombrado. Mas aí ele vai fazer uma comparação. Escuta, esse culto da nova aliança, a gente tem a revelação de Deus, a gente tem a presença de Deus, sem o terror das visões. Nós não estamos aqui no Monte Sinai, nós estamos no Monte Sião. Aqui é o Monte Sião, aonde Deus fala, aonde, irmão, o sangue de Jesus opera milagres, aonde, querido, há anjos aqui prestando trabalho para a igreja. Você pode não ver, você pode nem sentir, isso pouco importa a sua visão ou seu sentimento, mas a Bíblia diz que há anjos que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Enquanto esse culto acontece, milhares e de milhares, irmão, no mundo espiritual se movimenta, porque aqui está dizendo: chegaste ao Monte Sião, a universal Assembleia dos Santos, aleluia. Por isso, irmãos, há uma importância tão grande no culto, sabe por quê? A coisa mais importante, olha para mim, a coisa mais importante entre os céus e a terra, entre Deus e o homem, chama-se adoração. Chama-se o quê? Todas as nossas ligações que temos com Deus é feito pela adoração. Tudo que fazemos para Deus, isso se reverte em adoração. Aleluia. Somos conhecidos lá no céu, irmão, não pela nossa posição, não por aquilo que somos, nem pela família que temos, nem pelo dinheiro, irmãos, que a gente guardou ou que temos no banco. Somos conhecidos no céu se somos ou não adorador a Deus. O que move Deus em um trabalho como esse é a adoração. Adoração, portanto, é o elemento entre Deus e o homem, é o elo de ligação entre Deus e nós, a nossa adoração. Aleluia! Se a adoração, irmão, é o elo mais importante, o culto é aquilo que nos leva à adoração. O culto é um combinado de adoração. O culto é uma reunião para adoração. O culto, irmão, é momentos estabelecidos em nossa vida. Olha para mim aqui, adolescentes, olha para mim. Só hoje, tá? Isso, obrigado. Irmãos, o culto é estabelecido para quê? Para a nossa adoração. É o ponto em comum para a gente adorar a Deus. E, portanto, o culto, ele tem milagres, ele tem efeitos. Deixa eu falar uma verdade aqui, segure esta daqui. Em um culto, o processo é simples, comum e natural. Não ouvi, pastor, eu vou repetir.
em um culto, o processo do culto é simples, é natural, é comum. Mas o efeito é sobrenatural, é divino, é extranatural, aleluia! Ô irmãos, o culto tem um valor inestimável. Lá no Salmo 84, o salmista ele vai falar, e de tudo que ele disse, que até os pardais encontrou lugar, até as andorinhas tinham ninho no templo do Senhor. Ele vai dizer no verso 10, que vale mais um dia no culto, do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Você queira aceitar, queira não, é o que a Bíblia Sagrada está nos definindo e está nos relatando, há poder no culto. Pastor Silvio, por que o culto é importante? Qual que é a importância do culto? Primeiro, irmão, o culto é a principal atividade da igreja. Nós lutamos para quê? Para realizar culto. Nós fazemos esse templo para quê? Para a gente reunir nesse culto. A igreja está linda, a igreja está bonita. Nós vamos até colocar ar-condicionado. Para quê? Para melhorar o nosso... Quando a gente vai evangelizar, a gente vai lá na praça, igual aconteceu lá no bairro, no São Sebastião, e a gente vai fazer uma cruzada, e cruzada nada mais é do que as pessoas se convertem as pessoas são edificadas o culto. O culto. É por isso, irmão, que a principal atividade da igreja sempre foi e sempre será o culto. O culto. Tá? Que mais, pastor? Irmão, o culto é tão importante que toda ação de Deus ao homem, passa pelo canal do culto. Não, você não entendeu, você não ouviu. Tudo que Deus vai abençoar, irmãos, o ser humano, principalmente o cristão, ele vai abençoar pelo canal de um culto, tá? Pastor, qual que é a importância, irmão? O culto nada mais é do que a garantia da presença de Cristo Jesus entre os homens. Não entendi, pastor. Como assim? Até agora eu cheguei aqui, eu não vi Jesus, eu não senti Ele. Está tudo natural, está tudo comum. Deixa eu explicar uma coisa para você. Aleluia. Lá em Mateus 18 e 20, Jesus falou, escuta, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. E ele falou isso quando ele ainda estava num corpo físico, limitado em um corpo físico, mas ele já estava prevendo, irmão, a sua morte, a sua ressurreição, o advento do Espírito Santo, aleluia. Irmão, você acreditando ou não, Jesus está aqui nesta noite, você sentindo ou não, a presença de Cristo Jesus está aqui nesta igreja, porque a quantidade de gente tem mais de 2 pessoas, e nós não viemos reunir aqui por causa de pastor Silvio. Aqui não tem pregador excepcional, aqui não tem cantor de primeira, aqui tem um tocador bom, mas ninguém veio aqui para ouvir homem. Aqui, irmão, nós nos reunimos porque temos a ciência que a presença dele é real, é viva, é verdadeira. Estamos reunidos no nome dele aqui. Quem pode erguer a mão e dar uma rajada de glória? É que a fé, irmãos, ela não depende das emoções. A fé não depende das emoções. A fé, querido, não depende se eu sinto ou não sinto. Os meus sentimentos me enganam. Às vezes, irmãos, a gente tá cheio, mas é só cheio de emoção, não tem nada de Deus. Aleluia. Mas uma coisa é real, o Senhor Deus está aqui nesta casa.
Estamos aqui reunidos no nome dEle. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o processo é simples, o processo é natural. Você quer ver como que o processo é simples? Uma certa vez eu desci do ônibus e estava fazendo uma visita a uma pessoa, passei numa praça. Tinha lá um irmão com uma caixinha de som desse tamanhozinho aqui. Irmão, pensa numa caixa de som ruim. Pensa num som ruim. Era mais ou menos assim. E eu murmurei, eu confesso, a gente quer uma coisa bem feita. Eu murmurei e falei, como que os irmãos querem ganhar alma para o Senhor desse jeito? Uma caixinha ruim dessa, um som ruim, uma voz que não é boa. E fui para onde eu fui. E quando eu estava voltando, os irmãos com aquela caixinha furreca, com aquele som ruim, estava assim fazendo um apelo. E estava desse jeito. A terceira pessoa está aqui aceitando Jesus. Aonde está a quarta? A quarta está vindo. Aonde que está aqui? Irmão, a coisa é simples. Aleluia, o processo é normal. Mas o resultado é glorioso. É positivo, é maravilhoso. Quantos vêm adorar ao Senhor nesta noite aqui? Quantos veio dar o seu culto a Deus? Levante a mão e dê glórias ao santo nome do Senhor. Eu fiquei envergonhado. Irmãos, eu poderia dizer aqui, pastor Silvio, então me prova que é coisa simples. Irmãos, a Bíblia registra homens que tiveram a vida mudada por causa de um culto. De um culto. Eu poderia falar aqui do culto solitário de Ana. Ana sai de casa amargurada, quebrantada, derrotada, fustigada, depressiva, porque não tinha um filho e a sua concorrente Penina era severa. Para ela a vida tinha acabado, mas ela resolveu fazer um culto. E para aqueles que gostam de multidão, Ana foi sozinha na igreja. Ana sentou sozinha e começou a fazer um culto de oração a Deus. Irmãos, e se você acha que para cultuar você vai ser livre, vai ser protegido, se Ana orando sozinho, fazendo um culto solitário, já teve críticos. Ele olha e fala, mulher, por que você não vai curar das suas bebidas? Antes de entrar aqui no templo, irmão, não pensa que o seu culto os outros vão entender. Aleluia, o seu culto é você e Deus. Aleluia, aqui a liturgia é coletiva, mas a busca é pessoal. É você que sabe dos seus problemas, é você que sabe dos seus desafios, é você que sabe o que você vai enfrentar na segunda-feira, na terça, na quarta. Qual é os tipos de legiões de demônio que quer derrotar a sua vida? É você que sabe como é que está a sua casa, é você que sabe como é que está a sua família. E por isso, meu filho, a solução é o culto. É quando você vem aqui e esquece todo mundo e diz, Senhor, é hoje, Pai, que eu quero um milagre para a minha vida. Esse culto, Deus vai fazer milagre na sua casa, Deus vai fazer milagre na tua família. Eu queria ver o replay da Ana entrando e o replay da Ana saindo. Porque no culto Deus entregou uma profecia para ela. Usando o mesmo crítico, ele, mulher, seja feito contigo aquilo que deseja o teu coração. Ana recebeu,
falou: eu recebo, eu como, é para mim, Deus já me deu a minha vitória. Irmão, o que aconteceu ali? Nada. Desceu glória? Não. Ela ficou emocionada e entrou em êxtase? Também não. Foi um culto como esse aqui, só ela. Mas ela falou: eu recebo, eu recebi. É de Deus. Ela entrou assim, ó. Mas depois do culto, ela subiu em cima do tamanco, empinou o tórax e saiu assim. Eu acho que o Cana falou: o que aconteceu, Ana? Me dá a comida que você queria me dar e o que eu não quis. Vou comer tudo agora. Depois de um culto, a tua vida vai mudar. Depois desse culto, a bênção de Deus vai vir. Irmão, eu acredito, aleluia, que Deus ainda se relaciona com o homem. Eu acredito na veracidade da palavra. Eu acredito que nós não reunimos aqui para passar tempo. Ninguém aqui, meu irmão, tem tempo sobrando. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, e o céu vai responder, aleluia, as nossas adorações. Irmão, eu poderia falar sobre o culto transformador de Isaías. Isaías era um profeta relaxado. Isaías era um profeta mediano. Ele mesmo dá testemunho da vida dele. No capítulo 6 ele diz: Senhor, eu sou um homem de lábio impuro, um contador de piada, falador mal da vida dos outros. Usava a palavra de baixo escalão. Isaías tinha uma péssima amizade. Ele falou: eu habito no meio de gente de impuro lábios. Mais fofoqueiro que ele. Mas tudo mudou quando ele perde mão. O rei Uzias, primo de Isaías, era amigo do rei, zona de conforto, não precisava, uma vida mediana. Mas o rei Uzias morre. Irmão, quando o rei da nossa barriga desaparece, que a humildade vem, o nosso culto é diferente. Quando o orgulho vai embora, porque tudo começa lá no capítulo 6, no dia que morreu o rei Uzias, deixa o rei morrer, aleluia, volta a humildade, aleluia, quando aceitamos a Jesus, que a glória vai chegar, não é verdade, Maneusa? Vai vir a glória de Deus, porque daí Isaías entra sozinho no templo, e quando ele entra no templo, ele vê uma coisa diferente, ele vê o séquito, aleluia, de Deus enchendo o templo, ele vê a glória do Senhor, ele olha para cima, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e diz, irmão, que o templo tremia com aquela visão, aleluia, e os querubins voando com 6 asas, aleluia. Aquilo mudou a vida de Isaías, aquilo mudou a vida de Isaías. Eu acredito que tem capítulo 6 ainda para a vida de muita gente aqui. Tem, aleluia. Hoje você pode ver aquilo que ninguém mais está vendo, aleluia. Deus pode te revelar na sua visão, aleluia, aquilo que Ele pode fazer na sua vida, aleluia. Eu poderia falar aqui, irmão, sobre o culto pacificador de Noé. Irmãos, olha para mim aqui, vou ser rápido, estou dentro do horário. Noé, depois que ele passa todo aquele período na arca, 40 dias e 40 noites de chuva, depois de mais um tempo para a água baixar,
as pombinhas, o corvo, até que finalmente as portas da arca se abrem. Mas quando ele sai lá para fora, você já viu como que um tsunami faz? A destruição de um tsunami, que é só uma horinha que vai e volta a água. Tivemos uma noção disso daí. Agora imagina as águas sacudindo o mundo durante 40 dias e 40 noites. Que destruição. Eu acho que era corpos de animais para tudo quanto é lado, corpos de pessoas. Eu acho que Noé tremeu, ficou com medo, desesperado. Mas ele resolveu fazer um culto com a sua família. Ele chama a sua família, os únicos que estavam na arca. Pega a pedra lá, menino. Faz o altar aqui. Mas papai, a gente tem poucos animais, mata o que tem. Vamos sacrificar o Senhor. Aleluia. E naquele momento que ele estava cultuando a Deus, Deus se manifesta e faz uma aliança com ele. E diz, não é por causa desse culto, não é, irmão, um culto muda a vida, pelo amor de Deus, entenda, o culto muda, irmãos, aleluia, o futuro, um culto pode mudar, irmãos, nossos procedimentos em nossa vida. Deus aparece e diz, não é por causa desse culto que você me ofereceu, nos momentos drásticos de sua vida, eu nunca mais vou destruir a terra com água, não é? Eu afirmo para você, eu faço um juramento contigo aqui e vou colocar um arco, aleluia, para quando vir as tempestades que você ficar assustado, você vai ver o acordo que eu fiz com você. Esse arco vai aparecer no céu, botaram o nome de Íris por causa dos gregos, mas é o arco de Deus, não tem nada de Íris, aleluia, o arco da aliança divina no céu para dizer, não é, vai chover, mas eu não vou destruir a terra. Aleluia, esse culto pode mudar o seu destino, irmãos. Um culto pode mudar o nosso futuro. Pode ou não pode? Pode. Aleluia, eu poderia falar aqui, meu irmão, sobre o culto esclarecedor de Asaf. Salmo 73. Isso aqui é bom, isso aqui é gostoso. Sabe por quê? Irmão, Asaf começou a fazer uma comparação da vida dele com a vida do ímpio. Escuta, eu sou crente e estou tendo uma dificuldade para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, para pagar os boletos. Estou servindo a Deus, estou sendo dizimista, e meus negócios não vão para frente. Bato o carro. Sou despedido do emprego. Vivo uma dificuldade para comprar uma carne. A picanha não veio. Profundo. Aí Asaf começou a ver tudo aquilo. Olha para mim. Começou a ver tudo aquilo. Aí ele falou, e o ímpio? O camarada fala mal de Deus. O camarada blasfema. O camarada não tem temor. E ganha 129 milhões numa boa. O camarada está por cima da carne seca. E eu aqui... Em vão eu tenho lavado a minha mão na inocência. Em vão eu tenho servido ao Senhor. Em vão porque Deus não está me ouvindo. Ele anda numa boa, eu ando a pé. Ele anda só de carrão. Mas Asaf diz assim, mas quando eu fui no culto,
Quando eu cheguei no culto, eu enxerguei o fim deles e o meu fim. De repente, eles estão numa areia movediça, no lugar escorregadio. Agora eu não, eu tenho uma vida eterna, eu tenho uma glória, eu tenho, aleluia, a bênção de Deus. Eu tenho Deus, o Espírito Santo na minha vida. Eu vou morar no céu. Aleluia, irmãos, o culto é esclarecedor. Aleluia, aleluia. Faltar-me-á tempo aqui, meu irmão, para falar sobre o culto avivado de Abacuque. Abacuque começou a olhar as injustiças da terra, falou: Senhor, o Senhor não está vendo não? A sua lei se afrouxa, os juízes são comprados. Está lá em Abacuque, viu, irmão? Não estou inventando nada. Sua lei está sendo... Não existe lei. Os pobres são reprimidos. O senhor não vai fazer nada, não? Aí ele recebe uma resposta, Abacuque. Você não está vendo aquele povinho que está vindo aí, chamado Babilônica? Que tem cavalos, que domina já o ferro, espada dos camaradas são terríveis. Então, Abacuque, eu vou entregar vocês na mão deles. Israel vai para a Babilônia ser escravo. Abacuque agora assusta. E Deus: Senhor, o Senhor vai nos entregar na mão dos nossos inimigos? Eu sei que Israel está desse jeito, mas eles são pior. Aí ele diz que sobe na torre de vigília, ele se afasta de todo mundo. Irmão, não dá para a gente fazer culto conversando com todo mundo, batendo um papinho legal, como se a gente estivesse no cinema. Isso não é culto. Não dá, meu irmão, para a gente fazer um culto se não ter uma ligação direta com Deus. Aleluia, aleluia. Esses dias eu estava fazendo um teste, meu irmão. Você pode pegar aquele ventilador ali, ó. Aquele ventilador está brilhando, está funcionando, está exato. Mas se você não ligar ele na tomada, ele pode ter motor bom, ele pode ser bom, ele pode ter marca registrada, ele pode ter uma aparência. Mas se não tiver ligado na tomada, meu filho, ele não vai funcionar. Ei, se você vir para a igreja, você pode estar bonitão, você pode estar com terno, gravata, você pode estar com uma roupa nova, você pode estar por cima da carne seca, você pode ter nome, você pode ser, irmão, o fulano de tal, filho da ciclana e beltrana, mas se você não tiver ligado, aleluia, lá no céu, se você não botar a tomada de ligação com Deus, e esquecer quem está do teu lado direito, quem está do teu lado esquerdo, e dizer: Deus, agora eu vou subir numa torre de vigília, e vou falar contigo, e o Senhor vai falar comigo. Xarabai, Tchuriandarabaxaia. E Deus gosta disso. Quando Abacuque subiu na torre de vigília, acho que Deus falou: é aí que eu queria. O Abacuque, escreva a visão. É para você escrever. E você vai colocar no outdoor. Chama lá o Jeremias, bota no outdoor, bem grande. Até aquele camarada que passa correndo com o carro, é para ler. Senhor, o que eu vou escrever? O justo, ele não vai viver da aposentadoria. O justo não vai viver do plano econômico do governo. O justo não vai viver na esperança de governos e mais governo. O justo não vai viver, querido, porque tem uma carteirinha de membro da igreja A ou da igreja B. Me perdoe. Mas Senhor, aqui que eu vou escrever, escreva: o justo viverá de sua fé.
O justo viverá da sua fé. Quantos acreditam que Deus está nesta noite aqui? Quanto acredita, irmão? Aleluia, então glorifica o seu santo nome. Renda a Ele toda a sua adoração. Aleluia, porque a tua fé é que determina o grau da bênção que você vai receber. O grau da tua confiança é determinado pelo teor da fé que você tem. Aleluia! E depois Abacuque sai da torre de vigília escrevendo, cantando. Você pode ver que é a oração em forma de cântico. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos já notifica, na tua justiça, Senhor, lembra-te da misericórdia. E depois ele fala aquilo que nós cantamos e gostamos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os produtos das oliveiras minta, ainda que não haja vaca nas malhadas, ainda que não haja nada lá dentro do curral, eu vou transliterar para os nossos dias de hoje. Ainda que eu seja demitido por justa causa, ainda que eu perca o meu salário desemprego, ainda que lá na despensa de casa foi cozinhado o último arroz, ainda que tudo para mim não esteja dando certo, tô nem aí, porque eu vou me alegrar. Não dá para entender crente triste, meu irmão. Não dá para entender crente com aquela cara amarrada, como coisa que chupou 5 dúzias de limão com giló, aleluia, e tomou suco de calunga. Não dá. Sabe por quê? O Espírito Santo alegra a nossa vida. Ele diz: eu me alegrarei, aleluia. Aonde, pastor? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Um culto alegra. Um culto alegra. Você pode dar glórias ao santo nome do Senhor. E para terminar, eu poderia, irmãos, contar sobre um culto que abalou o cristianismo. Um culto que ficou na história. Eu acho que foi o culto mais terrível que tem. Você sabe, irmão, porque quando o culto abala, mexe, a cidade toda, meu irmão, é afetada. Jesus falou: desse jeito vocês não vão fazer nada, com medo, abatido, chateado. Até para Jesus aparecer para os discípulos tinha que ser num cenáculo com porta fechada, todo um bando de medroso, 12 homens medrosos. A cena da cruz foi forte demais para eles, os discípulos, os apóstolos. Jesus falou: assim não vai. Faz o seguinte, fique na cidade de Jerusalém. Espera lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, eles ficaram 10 dias. Tinha 500 pessoas mais ou menos ouvindo a palavra de Jesus. Mas depois de 10 dias de culto, nada acontecia, nada aconteceu. No primeiro dia, 480 pessoas. Segundo dia, 320. Sexto dia já tinha só 200. Mas no dia do Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ele estava sentado, porque estava cansado. Estava igual a gente aqui. Tudo normal, tudo natural. Nada. De repente, veio do céu. Porque tudo que a gente tem, meu irmão, vem de lá. Veio do céu
Um som, não veio um vento não, veio um som de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda aquela casa que eles estavam reunidos. E a Bíblia Sagrada diz que eles viram línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. E sabe uma das coisas, irmão, que me chama muita atenção? Para mim ver a língua repartida, eu não consigo ver a que está na minha cabeça. Não dá, eu não tinha espelho. Então a língua que vinha na minha cabeça eu não via. Mas eu via a língua que veio na cabeça do Deli, do Adriano, do Eduardo. Aleluia. Você está entendendo por quê? Irmão, quando a glória de Deus desce, a gente vê as virtudes de Deus na vida dos outros. A gente não vê pecado, a gente não vê defeito, a gente não fica botando o dedão. Quando a gente vê a glória de Deus, a gente vê que a glória está vindo também na vida dos outros. E foram vistos línguas repartidas como que de fogo. Irmão, que culto glorioso. E daí não ficou um crente para o lado de fora. Todos falaram em línguas estranhas. Irmãos, imagina aquele cenáculo pegando fogo. Era Maria, meu irmão, pulando e gritando. Eram os discípulos, eram os 70. A cidade foi e correu. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? Irmão, todo mundo correu para ver o que estava acontecendo. Deixa eu falar uma verdade aqui, irmão. Eu não vou deixar passar. A igreja de Deus não precisa de endereço bom para atrair pessoas. A igreja de Deus não precisa, meu irmão, de um serviço de divulgação excepcional, ainda que ajuda. Uma rede social com 1.000 milhões de seguidores. Sabe o que a igreja de Cristo precisa? É do poder do alto. É da glória do Espírito. Porque se a glória de Espírito incendiar os crentes, as pessoas correm para a igreja. As pessoas vêm, meu irmão, vem. É só deixar pegar fogo. Aleluia. O povo veio, e quando o povo veio, sabe o que aconteceu? Aquele Pedro medroso que, irmãos, negou a Jesus com medo de ser crucificado junto, negou para uma empregada, negou para o parente de Eutico, do camarada que cortaram a orelha, Malco, você está entendendo? E pela terceira vez negou a Jesus também. Agora Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele se põe de pé e os discípulos junto com ele. E na pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Em um culto. Em um culto. Irmãos, eu vou encerrar aqui lendo o Salmo 133 e explicando uma coisa aqui revelador para a igreja. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fala de ajuntamento, agregamento. Para mim estar unido, eu tenho que estar presente. É como óleo precioso que sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Irmãos, aqui ele estava falando sobre a bênção de Deus por osmose. O pastor Cláudio sabe o que é isso. O que é osmose? É quando uma célula recebe alimentação, ela se alimenta e passa para outra, a outra se alimenta e passa para outra. Aqui ele diz, a união dos crentes quando reúne na igreja,
É igual aquele óleo derramado sobre Arão. Desceu pelo cabelo, veio na barba, da barba veio para o corpo, até no pé. A bênção de Deus no culto não é para meia dúzia de privilegiados. É para aquele que veio cultuar a Deus. É para você. Aleluia. E a bênção que você tem, você pode, irmão, se alimentar dela e abençoar outra vida que está do seu lado. Aleluia, aleluia. Aí ele vai dizer, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Como assim, pastor? E ele vai dizer, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por quê, irmãos? Irmãos, os montes de Hermon, estava lá, entre eles, o Monte Sião. E era um monte tão alto que o pico dele recebia temperaturas altíssimas e tinha gelo, principalmente no inverno. Era coberto de gelos. E quando chegava no verão, aqueles gelos ainda estavam lá. Aí os ventos batiam naquelas geleiras e levavam aqueles orvalhos para as terras próximas. E as terras mais próximas do Monte Hermon, do Monte Sião, eram as terras produtivas. Podia passar o ano que for, mas não está chovendo, mas os ventos que batem lá no cume do monte, está trazendo orvalho. No outro dia as plantas estavam todas molhadas. Quando, pastor? No inverno, no verão, na primavera, no outono. No outono nem se fala. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: a batalha que você vai ter na sua vida é nas trincheiras da guerra que você tem lá fora. É lá que você vai enfrentar a sua vida diária. É lá que você vai enfrentar os problemas na sua casa, na sua família. É lá que você, irmãos, vai enfrentar um patrão que não gosta de você e você precisa do emprego. É lá que você vai enfrentar, querido, as jornadas dos revés da vida que vai vir, dos problemas que surgem, das inconsequências, da doença que vem e não marca horário. Irmãos, do desfacelamento familiar que às vezes pode surgir, é lá. Mas é aqui que Deus ordena a bênção. É aqui que Deus ordena a bênção. Você não entendeu. Ana sabia disso. Ana não ficou gestante no templo. Ana recebeu a ordem da bênção no templo. E ela saiu com fé. E voltou, irmãos, trazendo o Samuelzinho, resposta da ordem divina da bênção. Aqui você não vai conseguir emprego. Aqui hoje não. Mas hoje você vai receber a ordem da bênção de Deus para a porta se abrir na tua vida diária. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui hoje você não vai ver ninguém trazendo o seu filho que está afastado da igreja. Não, mas hoje você pode receber a ordem da bênção. Deus vai trabalhar na sua casa, na sua família. As coisas vão mudar. Irmão, estamos de um culto de adoração a Deus, aonde as coisas podem fluir e acontecer. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu tenho que falar, irmãos, eu não vou deixar passar não. As línguas repartidas que desceu como de fogo, desceu em quem? Em quem? Em todos os crentes que estavam na casinha deles, assistindo o culto pela
live, numa boa, sentado no sofá. Afinal de contas, Jesus falou, fica só em Jerusalém, não falou para ficar no templo. Aí as línguas de fogo foi na casa de cada um também, foi ou não foi? Foi não? Foi não? É porque Deus ordena a bênção aqui, meu filho, é aqui. É aqui que Deus tem compromisso com você e você tem compromisso com Ele. Aleluia, irmãos, eu quero orar nesta hora, nesse momento. Vou encerrar minha pregação. Aleluia, e não vou ficar insistindo muito não, fica de pé. Estamos em um culto, meu irmão, e você veio aqui porque alguma coisa te preocupa. Você veio aqui porque você está buscando alguma coisa. Você veio aqui porque você está enfrentando lutas, dificuldades. E se o mesmo Deus que atendeu Isaías, aleluia, e mudou a vida de Isaías em um culto, aleluia, e fez dele um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se Deus ouviu o clamor de Ana sozinho, pedindo a bênção de Deus, e ele ouviu o clamor de Ana, se Deus, irmão, ouviu o culto e aceitou e recebeu o culto de Noé, e fez um propósito, fez uma aliança com ele. Se Deus, irmãos, mostrou para Asaf, aleluia, ensinou a Asaf, o que Deus não vai fazer em você? Se Deus avivou Abacuque